esse maior rigor tático, sendo certo que tinha uma concepção simples do jogo. Quer dizer, quando nós hoje avaliamos o trabalho que foi feito, é muito célebre aquela história do passa, repassa e chuta, não é? Portanto, para Béla Guttmann era muito importante aquilo que hoje são regras básicas e simples do futebol, mas que na altura talvez não fossem interiorizadas como tal. Eu lembro do Béla Guttmann a gritar nos treinos, ele impedia os jogadores de darem mais que um toque na bola. Nem sequer eram dois, não era recebe e passa, era passar sempre, não dá mais que um toque, sempre. Acima de tudo, o Béla Guttmann jogava com os espaços, ou seja, a equipa tinha mais liberdade para jogar no espaço, tinha o Coluna a meio como peça central, o próprio Béla Guttmann tinha sido médio centro, portanto percebia que naquela posição tinha que estar o jogador que era o cérebro da equipa e a pessoa mais responsável, e era o Coluna que jogava naquela posição, e depois colocou uma série de jogadores mais fantasistas a jogar nas aulas, tinha o José Augusto e depois o Simões, e depois obviamente tinha o José Águas como grande referência na frente, e em 61 tinha o Santana, que depois foi substituído exatamente pelo Eusébio em 62. Béla Guttmann apresentou formalmente Eusébio ao mundo em junho de 1961. O Benfica, acabado de se sagrar campeão europeu, enfrentava na final o Santos do grande Pelé. Eusébio estava no banco e o jogo corria terrivelmente. A 20 minutos do fim, o Benfica perdia 4-0 e Guttmann manda entrar o jovem moçambicano. Estava a ser lançado às feras, pensaram muitos. Pouco depois, Eusébio já tinha feito 3 golos e conseguido um penalti que José Augusto desperdiçou. O Santos reagiu e conseguiu um brilhante 6-3 final. Mas no dia seguinte, o France Football só tinha olhos para 2 jogadores. Pelé, o melhor do mundo, e aquele maravilhoso desconhecido. O jornal titulava Eusébio 3, Pelé 2. Quando joguei contra o Santos, estávamos num torneio em Paris, em que entravam Anderlecht, Benfica, Santos e o Standard de França. Ganhamos o Anderlecht, fomos à final com o Santos. Só entrei aos 20 minutos do fim, quando o Benfica estava a perder 4-0. Depois eu fiz 4-1, 4-2, 4-3. Até o Pelé foi perguntar ao Coluna: aquele miúdo chegou agora da África, bom jogador, o Pelé. E a verdade é que nesse jogo de Paris o Eusébio acabou por dar-nos vistas. E portanto, embora o Benfica tenha saído, enfim, pela porta pequena, porque foi goleado pelo Santos, a verdade é que ainda assim, enquanto esteve em campo, o Eusébio não deixou os seus créditos para mãos alheias e realizou uma exibição espetacular, não é? Sendo certo que o Santos na altura era uma equipa valiosíssima, porque o Pelé era no topo da sua forma, e portanto esse jogo foi um jogo num certo sentido, de má memória para o Benfica. Em 2 anos, Guttmann tinha ganho 2 campeonatos e uma taça dos campeões europeus para o Benfica. Já tinha lugar garantido na história, mas o húngaro não era apenas um trabalhador, disciplinador e psicólogo incansável. Era alguém que queria sempre mais. Na época 61-62, fixa Eusébio no centro do ataque e volta a ultrapassar todos os adversários que lhe saem ao caminho na taça dos campeões europeus. O Benfica tinha o Eusébio, não esquecer, não é? O Eusébio fazia a diferença em relação aos outros jogadores, e os próprios colegas do Eusébio reconheciam isso já naquele tempo em que ele era a segurança social dele. Só saíram 2 jogadores. Saiu o Neto e o Cavem passou para médio, e entrou o Simões para extremo esquerdo, e saiu o Santana, que era um jogador extraordinário, um dos melhores jogadores do Benfica, o Santana, e entrou o Eusébio. Entrou o Eusébio e não havia nada a fazer. A equipa já era forte. Entrou o Eusébio e o Simões, a Latona ficou forte, ficou fortíssima. A conquista da primeira taça dos campeões europeus não aparece por cá. E obviamente que é muito mais fácil falar agora a esta distância, mas toda a gente pode ter sucesso 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 ano. Repetir é sempre mais difícil.
lembrando aos responsáveis encarnados o desgosto causado pelo crash da Bolsa em 1929, exigiu que o prémio pela reconquista do troféu aumentasse ainda mais e, obviamente, ninguém soube dizer-lhe que não. Essas são, no fundo, as histórias do Gutmann relacionadas sempre com o futebol, mas também dão outra perspectiva sobre quem ele era. O Gutmann era acima de tudo e temos que ter a noção de que o Gutmann vive um período em termos políticos, em termos de pensamento, em termos da própria filosofia política e histórica, muito agitados. Os tempos da Segunda Guerra Mundial, mas também o crescimento da importância do comunismo, de outras formas, no fundo, de ver o mundo. E o Gutmann sempre foi um individualista nato. O Gutmann sempre foi alguém que acreditava na liberdade como o maior bem. Na final, o Benfica enfrenta o Real Madrid. É o jogo perfeito. Estão frente a frente os dois únicos campeões europeus da história. É o tira-teimas. Será o Benfica o novo senhor do continente? Ou o Real Madrid ainda não tinha abdicado do trono? Ao intervalo, os merengues vencem por 3-2. Béla Gutmann, o psicólogo, entra em ação nas cabines. Convence os jogadores de que a taça está a ganha, de que os espanhóis estão acabados fisicamente. Fosse ou não fosse verdade, Eusébio, Águas e restantes comportaram-se como se assim fosse. No fim de um dos melhores jogos da história do futebol, o Benfica vencia por 5-3. Era bicampeão europeu e 1-1, jogadores e treinador entravam para a galeria dos imortais. Béla Gutmann começou logo a dizer que tínhamos que ser novamente campeões. Começa logo o discurso aí. E, portanto, percebe-se que podemos repetir. Pelo menos cria-se um ambiente de confiança de que é possível confirmar perante a final com o Real Madrid que a vitória, que a conquista da primeira taça dos campeões europeus não aparece por acaso. Há muito quem defenda que o Gutmann, justamente em muitas segundas partes, conseguia inverter um pouco a tendência dos jogos. E isso que se ficava a dever a dois fatores. Não apenas à capacidade de mobilizar os seus próprios jogadores, de lhes incutir força, de psicologicamente exercer sobre eles, digamos, uma pressão que permitisse que eles tivessem uma prestação e um comportamento diferentes, mas sobretudo por avaliar as debilidades do adversário e conseguir explorar essas debilidades. O momento do jogo em que se nota mais a influência de um treinador na equipa ou no que diz aos jogadores é nos primeiros 15 minutos da segunda parte. E porquê? Porque é exatamente nos momentos imediatos ao treinador estar com os jogadores, a falar com os jogadores. Aquilo vem do balneário ainda com a ideia de que o treinador lhes transmitiu. E eu penso que aconteceu isso nesse jogo frente ao Real Madrid. O Benfica está a perder durante a primeira parte e a forma como entra na segunda é claramente uma forma mais adulta em termos daquilo que hoje se chama a importância da posse de bola. E nunca mais me posso esquecer das palavras do Béla Gutmann, que dizia: nós na segunda parte nós vamos ganhar o jogo. Nós temos mais força do que eles. Acreditem que nós vamos ganhar o jogo. Se vocês jogarem no mesmo ritmo, ou só aumentar, que podem aumentar o ritmo do jogo, a gente vai golear o Real Madrid. Todas as equipas têm as suas debilidades, por conhecer debilidades ao adversário, que depois soube explorar na segunda parte e atingir um resultado, os tais 5-3, que era um resultado absolutamente imprevisto por todos os observadores do futebol europeu. Isso permitiu, de facto, cristalizar e consolidar, de facto, a posição do Benfica no futebol internacional. O Benfica nunca mais perdeu, a meu ver, essa posição. No regresso dos bicampeões europeus a Lisboa, o país reconhecido vai condecorá-los. O Presidente da República, Américo Tomás, e o Presidente do Conselho, Oliveira Salazar, recebem os encarnados e fazem-nos comendadores. À saída de São Bento, Gutmann segreda a Fezas Vital. Não posso treinar 14 comendadores. O novo Presidente encarnado pensou que era uma brincadeira, mas não era. O húngaro entendia que os dirigentes lhe invejavam a popularidade e que os jogadores iam acomodar-se à fama. Também pesava o discreto terceiro lugar obtido no campeonato. Com o mundo a seus pés, apresentou a demissão e seguiu para o Peñarol, não sem antes lançar a tal terrível maldição:
Estamos a falar numa altura em que a televisão aparece. A televisão só aparece em 1957, 58. Portanto, não se percebia muito bem quais eram as grandes dimensões do futebol, por exemplo, da América Latina e outros. E o Gutmann aparece precisamente num período em que a televisão vem popularizar o futebol. Ou seja, os jogadores também passaram a ser estrelas televisivas, coisa que não existia antes, porque só existia praticamente a rádio e a imprensa, e isso também dá algum prestígio aos jogadores e alguma confiança, digamos assim. E o Gutmann vem precisamente neste pequeno período histórico. Bom, isto tem os seus contornos, tem as suas razões, até mesmo de caráter financeiro. Béla Gutmann, para a altura, já era um treinador caro, com um grande poder no Benfica. O Gutmann raramente ficava num clube mais do que duas temporadas, porque, de uma forma ou de outra, havia sempre situações de conflito por parte de diretores, por parte de jogadores. Por exemplo, o Gutmann saiu do UPS da Hungria por se chatear com o famoso Puskás. Porque o Puskás, obviamente, já era uma estrela e pensava que podia mandar, mas para o Béla Gutmann só podia haver um líder numa equipa, e o líder tinha que ser ele. Foi extraordinariamente hábil no plano negocial, e privilegiou esse plano negocial, porque basta ver que a facilidade com que saiu do Futebol Clube do Porto, supostamente por uma melhor proposta que o Benfica lhe terá apresentado e que ele terá julgado irrecusável, acabou por ser um pouco a mesma facilidade com que abandonou o Benfica, depois de ter conquistado 2 títulos europeus, os 2 títulos mais importantes do futebol europeu. Eu não sei até que ponto é que o Benfica poderia sustentar verbas para aquela época, mesmo considerando que Béla Gutmann era um treinador extraordinário. Isso não aconteceu, e creio que mesmo por decisão do próprio, de que perante tais factos ele não queria continuar e foi-se embora. No Uruguai, Gutmann não seria feliz. Recebia uns loucos 72 contos por mês, mas não fez sequer uma época completa. Foi para Viena viver dos rendimentos. O Benfica, embora consiga o primeiro tricampeonato da sua história nos 3 anos seguintes, continua a assediá-lo. Fernando Riera é campeão em 63 e é mandado embora. A história repete-se no ano seguinte com Lajos Kzeisler. E volta a repetir-se um ano envolvido com Alex Schwartz. Ser dono e senhor de Portugal já não bastava ao Benfica. Naqueles 3 anos, tinham perdido 2 finais da Taça dos Campeões Europeus. Queriam de volta ao feiticeiro, que as sabia ganhar. Béla Gutmann aceita regressar para a época 65-66, mas a magia tinha desaparecido. No campeonato fica em segundo. Na Taça de Portugal e na dos Campeões Europeus, cai nos quartos de final. É despedido no fim da época, humilhado e revoltado com os jogadores que acusa de se terem aburguesado. O feiticeiro perdeu os poderes. Não volta a ganhar qualquer campeonato por onde passa e termina a carreira depois de uma passagem infeliz pelo Porto em 1973. Morre em 81 em Viena, onde passou os últimos anos a viver da fortuna que ganhara no futebol e, quem sabe, rodeado de novos amigos. Quando voltou, foi a bandeira do Catarino Duarte e vamos buscar o Béla Gutmann e voltamos a ser campeões. Da segunda vez já não deu. E normalmente não dava quando iam a segunda vez lá, já encontravam outra equipa, já não era a equipa que eles tinham sonhado. Há uma história extraordinária que se passou em 66, quando o Gutmann voltou ao Benfica e não foi bem sucedido. O Gutmann tinha sido campeão europeu, campeão nacional, mas em 66 não o conseguiu. E conta ao Gutmann que quando chegou ao Estádio da Luz, regressado, e ele viria a arrepender-se amargamente de ter regressado, chegou ao Estádio da Luz e viu imensos carros muito bons, de qualidade, estacionados, e perguntou ao porteiro de quem é que eram os carros, pensando que seriam eventualmente diretores, e o porteiro disse-lhe que eram dos jogadores. E ele, lembrando depois desta história, diz que nessa altura devia ter percebido que nunca mais ia conseguir ter o sucesso que teve
porque para ele era fundamental que os jogadores fossem um barro fácil de moldar. A confiança que permitiu aos jogadores do Benfica, possivelmente conquistar aquelas 2 taças dos campeões europeus e depois ir às finais, é exatamente essa confiança, o excesso dela, que leva o Gutmann a afirmar, quando retoma a equipa em 1966 para treinar o Benfica nesse período,